Antes de Levante Del separado, aquela poderia ter sido apenas uma tarde normal de segunda-feira para ele. Ele estava dirigindo por Westland, no estado de Michigan, naquele dia de abril de 2016, cuidando dos seus negócios e com sua filha Lauren junto para um passeio. Enquanto isso, Josh Scaglione, do departamento de polícia da cidade de Westland, também estava na área em patrulha, com seu turno próximo a acabar. Esses dois homens estavam prestes a se encontrar. Scaglione tinha visto o veículo de Del com vidros escuros, e isso era motivo de preocupação para o oficial. De fato, a lei de trânsito de Michigan proíbe janelas escurecidas que refletem 35% ou mais da luz. Talvez não seja surpresa então que Scaglione quisesse investigar se o carro de Del estava quebrando essa regra. Como resultado, durante sua jornada, Del avistou as luzes piscantes que todo motorista teme. Enquanto era entrevistado pelo jornal ABC News sobre esse incidente em abril de 2016, Del revelou como se sentiu no momento em que estava sendo parado. E ele disse: "Quando eu vi as luzes, eu fiz o que praticamente todo mundo faz quando é parado. Meu coração caiu em direção ao meu estômago. Eu apenas faço o que todo mundo faz quando é parado pela polícia." Como Del havia previsto, Scaglione havia parado por causa da cobertura ilegal das janelas do seu carro. Depois de dar a volta em torno do carro de Del, o policial também notou que Lauren estava no banco de trás sem um assento para crianças. E como consequência, Del foi convidado a sair do seu veículo, algo que realmente o fez temer o pior. Então Scaglione começou a questionar Del. No entanto, em vez de dar uma multa ao motorista, ele o escutou pensativo. Na verdade, ele até viu alguns pontos em comum entre os dois. E pelo que aconteceu em seguida, parece que o coração do policial ficou com Del e a razão por trás da falta de um assento infantil no carro. A razão era de partir o coração. Especificamente, Del confessou que sua filhinha havia crescido demais e que ele não podia comprar uma nova cadeirinha para a criança. Também parecia que as próprias emoções de Del vieram à tona enquanto ele contava a sua triste história. O policial Scaglione disse à ABC News: "O pai até chorou um pouco enquanto ele estava lá, sem cadeirinha, tão insegura. Ele realmente chorou um pouco." Então, depois de ouvir a explicação de Del, Scaglione teve uma ideia, que o oficial explicaria mais tarde ao jornal Daily Mail. "Eu disse a mim mesmo, essa é a oportunidade perfeita para ajudar esse cara." Então, com um plano em mente, Scaglione disse a Del para segui-lo, mas não até a delegacia, mas para o Walmart. Ao chegarem lá, com seu próprio dinheiro, aquele policial compassivo comprou uma cadeira infantil de segurança para sua filha e com um toque extra especial. Scaglione até escolheu um lindo assento que também veio completo com um tema de borboleta. E esse gesto reconfortante seria reconhecido por um público totalmente novo. Quando Del voltou às mídias sociais, ele contou a história em um post no Facebook, onde também elogiou Scaglione por ser um cara tão legal. Del revelou ainda que estava tentando rastrear o oficial que fez a boa ação, e no final desse post, Del comentou que Scaglione havia dito: "Do que adiantaria te dar uma multa além de te colocar no buraco e dificultar sua subida?" Na verdade, Scaglione aparentemente havia reconhecido que precisava fornecer àquele pai uma saída, e não uma dívida mais debilitante. No início, porém, o departamento de polícia da cidade de Westland não tinha ideia de quem havia intervido para ajudar o Del. E o fato de Scaglione não ter informado nenhum dos seus colegas oficiais sobre o incidente não ajudava em nada, e o departamento de polícia parecia entender o porquê. Em uma postagem que o departamento de polícia de Westland faria mais tarde, eles disseram: "Fica claro que o seu único objetivo era ajudar o motorista e não receber o reconhecimento por esse ato de compaixão." Essa postagem da polícia também elogiou Del por apresentar a história, até porque ela tocou os colegas de Scaglione. E uma vez que a identidade do policial envolvido foi revelada, o departamento de polícia deu a Del a oportunidade de agradecer pessoalmente ao seu salvador em um encontro entre esses dois homens na delegacia. No momento em que falava com a ABC News, Scaglione minimizou seu papel de cavaleiro de armadura brilhante. O humilde policial afirmou, de acordo com a reportagem, que estava apenas fazendo seu trabalho, e acrescentou: "Eu comovi com a história de Del. Eu me comovi com esse fato porque, na verdade, eu já estive nessa situação antes." De fato, parece que o reconhecimento e apreço não foram as principais motivações para Scaglione dar o seu gentil presente, e isso foi enfatizado um pouco pelos comentários de seus companheiros ao ABC News.
Em vez de buscar elogios pelo que ele fez para Del, o oficial simplesmente pediu que qualquer pessoa afetada pela história devesse ajudar com seu próprio ato de caridade. Quer Scaglione quisesse ou não o reconhecimento, no entanto, ele logo o conseguiria. Isso porque em julho de 2016, ele e Del foram convidados para o programa de Uno de Steve Harvey para falar sobre seu encontro inicial. Os dois se sentaram juntos sob uma tela que falava sobre o poder do perdão. Del estava vestindo um terno e Scaglione estava vestindo seu uniforme. "Você pode me seguir até o Walmart?" Eu olhei para ele, tipo, "Eu te segui até o Walmart?" Eu fiquei chocado, tipo, "Ok, eu vou te seguir como você me pediu. Isso é melhor do que uma cadeia", relatou Del no programa de Steve Harvey. E esse não foi o único exemplo de um policial indo além para ajudar alguém em necessidade. De fato, no mesmo mês em que Del e Scaglione se encontraram pela primeira vez, o policial Zack Pricer, do Departamento de Polícia de Huntington Beach, também chegou às manchetes por outro ato muito generoso. Especificamente, o policial Pricer distraiu momentaneamente uma garota sem teto de sua situação jogando amarelinha com ela. Mas havia outra razão para o jogo. Pricer revelou que, quando entrevistado pelo jornal ABC News em abril de 2016, que ele teve que verificar o bem-estar da garotinha. Então, teve que ganhar sua confiança e deixá-la confortável com ele primeiro. E como Scaglione, Pricer também estava interessado em minimizar o quão notável eram suas ações. Na verdade, ele disse à ABC News, esse tipo de coisa é que muitos policiais em comunidades em todo o país fazem todos os dias. Então, em uma época de tanta divisão e tensão entre a aplicação da lei e os cidadãos americanos, talvez valha a pena lembrar que, de fato, existem policiais que estão mais do que dispostos a ir além. Não podemos negar que as histórias de Scaglione e Pricer certamente provam que alguns policiais fazem exatamente isso. Contudo, será que isso vale também por um pelotão inteiro de policiais? E a próxima história que contaremos aqui prova que sim. Em 2015, em uma estrada no estado de Detroit, Joan Marsh estava indo para um importante evento quando seu carro quebrou no meio da rodovia deserta. Desesperada, Joan saiu do carro pedindo por ajuda, mas ela sabia que isso poderia demorar, porque naquela hora do dia, essa estrada era pouco movimentada. Por sorte ou destino, alguns minutos depois ela avistou um carro vindo no sentido contrário ao dela. Então ela atravessou a pista e começou a acenar por o veículo que se aproximava. Era um longo carro preto, parecido com uma grande van, e Joan começou a imaginar que acenar para aquele carro era realmente uma boa ideia. Contudo, Joan respirou aliviada quando viu o símbolo da polícia estadual na lateral do veículo quando ele parou. O carro estava lotado de policiais da elite de Detroit, todos fardados. Eles estavam voltando de um intenso treinamento quando viram Joan acenando na estrada para eles. Joan explicou sua situação na espera de conseguir alguma ajuda. Ela contou aos policiais que estava indo em direção ao hospital infantil que ficava na entrada da cidade vizinha da qual ela morava. Ela fazia parte de uma associação que cuidava dessas crianças e seus familiares, e que às vezes passavam dias nas cidades da região. Ela estava indo ao hospital porque naquele dia haveria uma grande festa para as crianças doentes, e ela era responsável por levar as pizzas que seriam servidas nesse evento. Contudo, seu carro resolveu quebrar bem no meio do caminho, e ela não tinha mais como ir até o hospital sem ajuda. Ela queria saber se alguns dos policiais poderiam ajudá-la a chamar um guincho ou mesmo tentar arrumar seu carro. Infelizmente, nenhum dos policiais presentes entendia muito de mecânica para ajudá-la naquela questão, mas isso não significava que ela ia ficar sem ajuda. O comandante daquele pelotão decidiu fazer o seguinte: ele falou com sua base através do rádio e pediu que um guincho fosse buscar o carro de Joan e levá-lo de volta à sua cidade. Enquanto isso, ele e os outros policiais, exceto um que ficaria tomando conta do carro de Joan, iria com ela até um hospital fazer as entregas das pizzas. Joan não tinha palavras para agradecer aqueles generosos policiais. Eu não sabia como pôr em palavras o quanto queria agradecer a eles. Além de me levarem até o hospital, eles ainda ficaram para conhecer as crianças e dar a elas uma tarde toda especial. Pode até parecer mentira, mas a presença deles no hospital encheu aquelas crianças de alegria e esperança. E eu acho que isso também deve fazer parte do trabalho de ser policial, disse Joan em uma entrevista ao site Detroit News. Meu carro quebrar foi a melhor coisa que me aconteceu naquele dia, ela finalizou. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal.
O que você achou dessa história? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.